Eu também selecionei, na realidade foi o Baltazar que selecionou, a história de Eduardo, né? Eduardo foi um homem que teve muitas encarnações e ele resolveu fazer uma encarnação onde ele queria estudar, fazer pesquisas, era muito estudioso, extremamente estudioso, teve encarnações como alquimista, como cientista, e ele queria, sim, uma encarnação muito independente, extremamente independente, né? E ele nasce, o processo encarnatório dele, ele nasceu através de uma mulher que já tinha tido 8 filhos, ele era o 9º. E havia uma distância muito grande entre o irmão mais velho e ele, não é? Então ele ficou ali, né? Foi crescendo ali, os pais já sem muita paciência, sem muita tolerância, enfim, e ele foi nascendo ali, ele foi conquistando essa independência de aprender a se suprir emocionalmente, porque não tinha irmão da mesma idade. Não estou dizendo que todo mundo tem uma orfandade, não teve irmãos da mesma idade, os primos também eram mais velhos. Ele era uma encarnação onde ele era um caçula da família, entendeu? Onde ele foi se desenvolvendo praticamente sozinho, não é? Com os amiguinhos da escola, mas sem aquela coisa que se troca com irmãos, aprendizados naturalmente que se faz com irmão, irmã, primo, primos, não é? Tio, tia, a família, né? Então o projeto encarnatório dele foi esse e assim se confirmou. E ele cresceu, se desenvolveu, foi fazer os estudos que ele queria fazer, entrou para estudar ciências, não é? Como ele queria estudar ciências, foi para universidades até bem importantes na Inglaterra e se apaixonou completamente por uma colega de trabalho, de escola e de trabalho junto, de pesquisa de laboratório. E ela também se apaixonou muito por ele, muito, e esse era o impasse, ele não queria ter filhos, e o impasse é que ela queria ter filhos. E ele não queria ter filhos, e ela queria ter filhos. Não é? Muito ele tentou convencê-lo, porque eu encontrei com ele no mundo espiritual também. Este eu encontrei final dos anos 90, 98, 1998 aproximadamente. E ele foi uma coisa assim, bem forte, e ele não queria ter filhos, mas ele resolveu casar com ela e resolveu que ia ter filhos, que ia casar e que ia ter filhos. Nunca conseguiu ter filho. Não tinha nenhum problema com ele de físico, não é? E ele pediu, quando ele desmembrava, ia para o mundo espiritual, ele pediu o mentor dele para ajudar e procurou os melhores médicos para encontrar qual era o problema dele. Então eu escolhi esse porque eu achei bastante impressionante e tem uma característica assim, quer dizer, ele deu um comando tão forte que mesmo não tendo nenhum problema físico, ele não conseguiu ter filhos. Mas continuou casado com o amor da vida dele, que a mulher também era muito apaixonada por ele, e viveram paralelo um processo de adoção. Por isso que eu também escolhi o Eduardo. Né? Eles vieram, ele é brasileiro, eles vieram para o Brasil, adotaram 2 crianças, encontraram já 2 irmãos, e um tinha 1 ano e pouco, o outro estava recém-nascido, era uma situação de tutela, né? O juiz acabou tomando a tutela, e enfim, essas crianças estavam no orfanato, e eles 2 viveram a experiência da adoção, não é? E ele narrava assim, depois, quando eu o conheci, ele já estava com as crianças adotadas, ele narrava assim que para surpresa dele, os filhos não o atrapalharam. Ele achava que isso iria acontecer. Porque quando nós desmembramos, nós somos informados pelos nossos mentores sobre os nossos aprendizados. Então, a gente chega lá reclamando, puxa, sou órfão. Não, você escolheu para isso. Escolhi. E tem uma tecnologia imensa no mundo espiritual. Assista o filme Nosso Lar,
onde você assiste por uma tela toda a sua vida lá. E aí você assiste, você se vendo, você escolher, você dizendo qual é o aprendizado que você quer. Não é? Eu tenho certeza que tudo que eu estou falando aqui, muitos ou quase todos vocês já passaram por isso. Que às vezes a gente não lembra por aquilo que eu falei, que o supramental fica muito longe do mental. Então essa foi a história do Eduardo.